Iniciei a gravação. Na tutoria de hoje eu vou começar resolvendo os dois últimos exercícios da lista 4, que é o 6 e o 7, que eu havia ficado devendo aí. São exercícios bem simples, rápidos, ajuda até a lembrar um pouco o conceito e vai que caia na prova, né? Então vamos lá. Então o exercício 6 ele pede para a gente encontrar, determinar o x que satisfaça a equação dada por C12 2x igual a C12 x mais 9, né? Então, por definição, temos que, né? Então, temos que, para essa igualdade acontecer, né? Nós temos duas possibilidades, né? Como os primeiros índices são iguais, então, para eles serem iguais, né? Tem que ser um complementar do outro. Então, ou 2x é igual a x mais 9, ou a soma dos dois segundo índice, 2x mais 9, tem que ser igual ao primeiro índice, 12. Então, resolvendo a primeira equação aqui, né? Isso é 6 somente C. Então, resolvendo a primeira, passando o x do lado direito com o sinal trocado para o lado esquerdo, fica 2x menos x igual a 9, 6 somente C, x igual a 9. Então, uma possibilidade é x igual a 9. Ou, né, 2x mais x dá 3x, mais 9 igual a 12. Ou 3x é igual a 12 menos 9, que equivale a 3x igual a 3. Então, x igual a 1. Né? Então, eu tenho duas possibilidades para o meu x, ele ser 9 ou ser 1. Então, quando eu substituo x igual a 9 aqui no primeiro cara, né, vai ficar 2 vezes 9 dá 18. Então, 9 não é solução para a equação, porque eu vou ficar com o segundo índice maior que o primeiro. Então, esse cara aqui, eu vou descartar ele. Agora, para x igual a 1, para x igual a 1 vai dar 2 no segundo índice do primeiro termo e 10 no segundo índice do segundo termo. Então, 2 mais 10 dá 12, que é o primeiro índice dos dois termos aí. Tá? Então, portanto, x igual a 1 é a única solução da equação. Tá? Então, essa é a única possibilidade. Por quê? Porque quando eu substituo x igual a 9, 9 não dá porque dá 18 aqui. 18 é maior que 12, não é viável. Né? Foge da definição de que o primeiro termo tem que ser sempre maior ou igual ao segundo. Né? Alguma dúvida nesse exercício? Boa noite, Nivaldo. Então, eu vou para o próximo aí, que é o exercício 7 dessa lista. Então, o exercício 7, ele diz o seguinte: eu tenho que obter x e y, né, tal que C10 e x mais C10 de 2x menos 5 tem que ser igual a C11y. Tá? Então, ele pede para a gente determinar x e y. Né? Quem é o x e o y que satisfaz, né, essa igualdade aí, essa equação? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, que do lado esquerdo aqui a gente tem uma soma de dois coeficientes, né, onde o primeiro índice dos dois coeficientes são iguais. Quando eu olho para o coeficiente lá do lado direito, eu tenho que o primeiro índice dele é o consecutivo do primeiro índice, né? Como é 10 e 10 aqui, ali é 11. Né? Aqui no segundo índice do primeiro termo do lado esquerdo, eu tenho x, aqui eu tenho 2x menos 5 e aqui eu tenho y. Então, se eu levar em consideração
o fato desses dois caras do lado esquerdo terem o primeiro índice igual e o cara do segundo termo aqui do lado direito, segundo membro, ser um consecutivo desse índice, eu tenho uma propriedade, né, um teorema, né, o Stiefel, que pode me auxiliar para resolver esse problema. Então, qual que é a relação de Stiefel, né? A relação de Stiefel diz que, né, CNP mais CN de P mais 1 é igual a CN mais 1 de P mais 1. É essa a relação de Stiefel. Então, quem é o nosso N aqui na equação? O N é 10. Né? O P, nesse caso aqui, é meu X. Né? Então, para eu poder resolver, né, eu vou ter que pegar esse cara aqui e igualar com esse cara aqui, onde P é X. Tá? Então, por Stiefel, temos que, então, primeira relação é que, como P aqui nesse caso é x, x mais 1 tem que ser igual a 2x menos 5, tá? E agora a segunda relação, como que eu vou tirar a segunda relação aqui dessa relação de Stiefel, né? Esse cara aqui, ó, o P mais 1, tá? Que na verdade aqui é o meu y, tá? Ele tem que ser igual a esse cara aqui, ó, o 2x menos 5. Então, y tem que ser igual a 2x menos 5. Então, o que eu tenho aqui? Na primeira eu tenho uma equação que só depende de x, e na segunda eu tenho uma equação de y que depende do x. Então, se eu acho x na primeira, eu acho y na segunda. Então, pela primeira aqui, nós vamos ter o quê? Que, passando o 5 com o sinal trocado, vai ficar 1 mais 5, igual a 2x menos x, passando menos x para o outro lado. Então, isso fica 6 igual a x. Substituindo aqui na equação de y, né, vamos ter y igual a 2 vezes 6 menos 5. Então, isso vai dar 12 menos 5. Temos y igual a 7. Então, quais são os valores, né, que tornam essa equação uma equação verdadeira? Deixa eu pegar outra folha aqui. Então, logo, CNX, C10x, mas desculpa, mais C10 de 2x menos 5 é igual a C11y, se x igual a 6 e y igual a 7. Né? Então, se eu substituo aqui o x igual a 6, né, vai ficar C10, 6 mais C10, 7, igual a C11, 7. Né? Então, por Stiefel, a solução dessa equação é x igual a 6 e y igual a 7. Alguma dúvida aqui nesse exercício? Oi, Marcos, boa noite. Boa noite, Adriane. Eu fiquei só com uma dúvida ali na hora que você estava resolvendo aquela última questão ali. A 7 ou a 6? A 7. Tá, em qual passagem? Na equação do y. Por que ele ficou y igual a 2x menos 5? É porque
pela Por Stiefel relação. aqui, ó. O P mais 1, ele se repete aqui, ó, tá vendo? É P mais 1 no segundo índice do segundo termo aqui da equação do lado esquerdo. E P mais 1 aqui também do lado direito da equação. Né? Então, por Stiefel, só vai ser possível se o y for 2x menos 5. Ah, entendi. Tá? Certo, obrigada, entendi. Porque da forma que a gente resolve aqui, a gente está assumindo que a igualdade é verdadeira. Tá? Por isso que a gente assume que ela é verdadeira para usar Stiefel. Então, por Stiefel, só é verdadeira se acontece o quê? X igual a 6 e y igual a 7. Mais alguma dúvida nesse exercício ou no anterior? Então vamos para a lista 6. Então vamos lá para a lista 6, galera. Quem puder te pegar o arquivo aí, né? Para a gente poder acompanhar. Então a lista 6 é a parte numérica, né, da teoria de contagem, né? Então é uma parte teoricamente simples, porque não tem demonstração, é mais exercício numérico, né? Mas tem que prestar muita atenção na hora de ler o exercício, entender o exercício, porque às vezes tem uma sacadinha ou outra ali, né, que tu precisa entender essa jogadinha aí para poder resolver o exercício e não resolver ele errado. Né? Então vamos para o exercício 1 da lista 6 aí. Deixa eu ver aqui se eu melhoro isso. Então vamos lá. O exercício da lista 6, o exercício 1, ele diz o seguinte: um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne. Na matemática, a palavra distinto, para quem não sabe, né, é a mesma coisa que diferente. Tá? Então, sempre que aparecer distinto na matemática, é diferente. Mesma coisa que é sinônimo de diferente. Então, 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. Então, a pergunta, o comando que ele dá: de quantas formas pode o homem fazer sua refeição? Então, ele vai fazer duas refeições, né? Uma de carne e uma de sobremesa. Então, ele deu 8 pratos diferentes de carne e 5 sobremesas diferentes, né? Então, quantas possibilidades ele tem de pratos de carne para comer? Ele tem 8. Né? Ele tem 8 pratos de carne. E de sobremesa? Ele tem 5. Então, nesse caso, eu vou multiplicar as possibilidades. Por quê? Porque esses dois eventos, eles são independentes. Tá? Então, o prato de carne, ele independe do prato de sobremesa. Então, eu pego a quantidade de pratos que eu tenho de carne e multiplico pela quantidade de pratos que eu tenho de sobremesa. Então, 8 vezes 5 dá 40. Então, né, o homem
poderá fazer sua refeição de 40 maneiras diferentes. Alguma dúvida nesse exercício? Ô, professor, Oi. você sabe se a gente precisa colocar esse texto igual você colocou, se só colocasse 40 possibilidades, estaria correto? Olha, se eu fosse o professor, eu exijo isso dos meus alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Eles colocarem respostas completas. Então, eu recomendo você fazer a resposta, como vocês estão fazendo curso de licenciatura em matemática, não tenham preguiça. Quanto mais vocês, né, puderem formalizar uma resposta, melhor. Ok. Tá? Lembre-se, a gente sempre tem que, como não é uma questão de múltipla escolha, tá? É uma questão aberta, a gente sempre tem que responder a pergunta que ele nos está fazendo, né? Então ele pergunta quantas refeições diferentes, né, o homem poderá fazer. Então a gente escreve que são o homem poderá fazer sua refeição de 40 maneiras diferentes. Não precisa escrever da mesma forma que eu escrevi, mas tentar responder a pergunta do exercício. Posso ir para o exercício 2? Ou tem alguém copiando ainda o exercício? Pode, professor, por mim pode. Tá. Então vamos lá, vamos acompanhar a leitura aí do exercício 2. O exercício 2 diz: numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Então essa é a informação que ele nos deu. Aí ele faz a pergunta: quantos casais diferentes podem ser formados? Né? Então, da forma que está o exercício, pessoal, ele coloca, né, ele considera que casais é composto por um homem e uma mulher, tá? Então, como a formação de um casal é um homem e uma mulher, cada evento aqui é independente. Então, quantas possibilidades de homens nós temos? Nós temos 80. Quantas possibilidades para mulheres nós temos? 90. Então, vou multiplicar esses dois eventos aqui. Então, 80 vezes 90 vai dar 7.200 possibilidades, né? Então, respondendo a pergunta aí, né? Poderão ser formados 7.200 casais diferentes. Alguém ficou com dúvida nesse exercício?
vamos para o exercício 3 aí. O exercício 3 diz o seguinte: um edifício tem 8 portas. Então, essa é a informação. Aí ele pergunta: de quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar, né? Então, vamos analisar aqui. Então, exercício 3, a informação que eu tenho que são 8 portas. Então, ele tem dois comandos: a entrada e a saída. Então, para entrar, supondo que ele esteja fora, a pessoa esteja fora do prédio, para ela entrar, ela tem 8 possibilidades. Ela tem 8 portas, então ela tem 8 possibilidades de portas para entrar. E quando ela for sair, ela não pode sair pela mesma porta que entrou, porque ele pede para que a porta seja diferente da de entrada, né? Então, se eu excluo a porta que eu entrei, vão sobrar 7 portas. Então, de 8 sobram 7. Então, como entrar e sair são eventos independentes, a gente multiplica esses valores. Então, 8 vezes 7, 56. Então, respondendo a pergunta, há 56 maneiras diferentes de entrar neste edifício e sair por uma porta distinta a qual entrou. Então, existem 56 maneiras diferentes, né, de eu entrar por uma das portas e sair por outra diferente daquela a qual eu entrei. Exercício 4. Um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 sapatos. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos? Então, a gente entende o quê? Que o terno, a camisa e os sapatos são eventos independentes, né? Um não depende do outro. Então, eu tenho o terno, a camisa e o sapato. Então, para vestir um terno, eu tenho 10 possibilidades. Para vestir camisas, eu tenho 12 opções. E para sapatos, eu tenho 5 opções. Então, como esses eventos são independentes, eu vou multiplicá-los, né? Então, 10 vezes
12 dá 120, 120 vezes 5 dá 600. Então vai existir, né, 600 maneiras diferentes para esse homem se vestir, né? Então haverá 600 maneiras diferentes para este homem se vestir. Alguma dúvida nesse exercício 4? Então, exercício 5. O exercício 5 diz: de quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário cujas respostas para cada pergunta são sim ou não, né? Então eu tenho 12 perguntas lá. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? E para cada pergunta eu só tenho duas respostas. Né? Ou sim ou não. Então eu tenho duas possibilidades para essa, tenho duas para essa, duas para essa. Vou ter duas nas 12 questões aí. Então, cada questão é um evento independente, não depende uma da outra, né? Para ser respondida. Então, eu vou multiplicar esses valores. Então, isso vai ser equivalente a 2 elevado a 12 possibilidades. Tá? Lá na hora da prova, se quer um exercício desse tipo, pessoal, se não tiver tempo, né? A professora mesmo disse numa das aulas que quando dá um número muito grande aí, né, de multiplicações, não precisa calcular. Ela quer entender como apenas... O principal para ela é entender como você chegou no resultado, né? Então vamos responder aqui, né? A pessoa poderá responder os 20 não, as 12 perguntas, né? Estou olhando as 12 perguntas de 2 elevado a 12 maneiras diferentes. Não dá muito não, ô Marcos. Dá 4.096. Tu fez o cálculo aí? Isso. Dá 4.096. E 96. O próximo que vai dar grande, né? O próximo vai ficar 2 elevado a 20, né?
Faltou um zero ali no 4.096. Ah, obrigado. Ô Marcos, Oi. eu acho que eu vi numa aula dela, quando é exercício assim de falso verdadeiro, com duas opções, eu pego 2 elevado ao numeral ali. Posso fazer direto assim? Pode, sem problema. Tá. Tá? O exercício 6 é bem parecido, né? Uma prova consta de 20 testes tipo verdadeiro e falso. Então, verdadeiro e falso só tem duas opções, né? Duas possibilidades para cada teste. De quantas formas uma pessoa poderá responder os 20 testes, né? Então, eu sei que eu tenho para cada teste, né? Duas possibilidades, né? Então, eu vou ter 2, né, elevado a 20 possibilidades totais. São 20 testes, então... faltou aqui. Para 20 testes, temos 2 elevado a 20 possibilidades, né? Então, a resposta, né, da questão... A pessoa poderá responder aos 20 testes de 2 elevado a 20 maneiras diferentes. Alguma dúvida nesse exercício? Vamos lá, o exercício 7 aí, tá? Quantos números de 3 algarismos, aí entre parênteses, iguais ou distintos, podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8, tá? Então, para a gente se atentar, ela colocou entre parênteses aí iguais ou distintos, ou seja, isso quer dizer que tanto faz se vai ter repetição de números ou não na hora de eu formar os números, tá? Então, não é para fazer separado igual o senhor fez, o Nivaldo, tá? O iguais ou distintos aí é só, tá? Para falar que tanto faz a repetição ou não de algarismos, tá? De dígitos na hora de formar um número. Então eu quero formar um número de 3 algarismos aí. E ele não impôs nenhuma condição para cada algarismo aqui que vai aparecer, né? Então, 1, 2, 3, 7 e 8, que são os algarismos possíveis, né? 1, 2, 3,
7 e 8 me totalizam 5 algarismos, né, que eu posso usar, né, 5 dígitos. Né? Então, na primeira possibilidade, eu vou ter 5 dígitos. Na segunda, eu também vou ter 5 dígitos. Por quê? Porque não me importa, se não tem nenhuma restrição. Tá? E na terceira, eu também vou ter, tá? 5 dígitos, porque não tem nenhuma restrição aos algarismos, aí, aos dígitos. Tá? Então, são eventos independentes, multiplicando esses 3 eventos, que é 5, né, elevado ao cubo, vai dar 125. Então, eu tenho, né, 125 possibilidades de escrever um número de 3 algarismos com esses 5 dígitos. Né? Então, portanto, temos 125 possibilidades de escrever um número de 3 algarismos com esses 5 dígitos. Aí vamos supor que no exercício tivesse pedido de maneiras de algarismos diferentes, né? Aí isso faria totalmente diferença na hora do cálculo. Né? Se tivesse frisado que teria que ser diferente os algarismos, então, né, vou fazer um adendo aqui, né, de 3 possibilidades que eu teria, de 3 algarismos que eu tenho que preencher, né, na primeira casa eu tenho 5 possibilidades, na segunda, como tem que ser diferente, né, os 3 dígitos têm que ser diferente, eu teria 4, e depois eu teria 3, né. Existe outra possibilidade que dá para fazer também no mesmo exercício, né? Seria que algarismos consecutivos têm que ser diferentes, né? Então, pensa como que seria se 3 algarismos onde 2 consecutivos têm que ser diferentes, né? Então, eu iniciaria com 5 no primeiro, consequentemente eu teria 4 no segundo, né? Só que agora, o que eu usei aqui, eu não posso usar aqui porque vai dar consecutivo. Mas o cara que eu usei lá na primeira casa, eu posso usar ele novamente. Então eu teria 4 possibilidades aqui. Então tudo depende de como está o enunciado. Tá? Então esse iguais ou distintos que, que foi colocado no enunciado é que tanto faz, não tem restrição nenhuma. Então observe quantas que dependendo de como está escrito o enunciado, eu tenho, né, maneiras diferentes de resolver com possibilidades diferentes, né, de resultado. Ô Marcos, isso aí é um arranjo? Não entra muito como arranjo, né? Porque eu considero cada algarismo um evento independente aqui, né? Então, por exemplo, eu estou nesse último exemplo que eu dei aqui, que dois algarismos consecutivos têm que ser diferentes, né? Então, na primeira casa eu tenho 5 possibilidades, depois eu tenho 4, aí eu volto a ter 4 novamente porque eu posso usar o cara que eu usei na primeira. Então isso não daria muito bem um arranjo, né? Uhum. Depende muito de como está escrito o enunciado, tá? Essa é a parte chata dessa parte de contagem, porque tudo depende da interpretação do enunciado.
E por fim, na lista 6, o exercício 8, né? O exercício 8, né? Ele diz: quantos números telefônicos com 7 dígitos podem ser formados se usarmos os dígitos de 0 a 9? Tá? Então, primeiro, qual é o total de dígitos, né? Mas seria algarismos, né? Dígitos que podem ser utilizados. Então, se é de 0 até 9, nós temos 10 possibilidades para cada dígito do número, né? Então, nós temos 7 dígitos para o número de telefone, né? Como ele não colocou nenhuma restrição sobre esses dígitos do telefone, né? Eu poderia ter colocado, né? Tal casa com determinados números, né? Mas ela não foi colocada nenhuma restrição. Então quer dizer que para cada dígito do telefone eu sempre vou ter 10 possibilidades. Então isso configura, como são eventos independentes, né? Na hora da gente multiplicar, vai ficar 10 elevado a 7. Então isso vai dar 10 milhões de possibilidades. Tá? Então podem ser formados, né, 10 milhões de números telefônicos com 7 dígitos. Professor, Oi. nessa daí eu não considerei no primeiro dígito ali, né, o 0, porque se eu colocasse o 0, foi esse o meu raciocínio, né? Se eu colocasse o 0, ele não se tornaria de 7 dígitos, e sim de 6, né? Mas na nossa telefonia eu posso ter números começados com 0, né? 0800, 0300. São possibilidades, né? Ela não colocou nenhuma informação sobre isso. Então, se não tem informação no exercício, tu pode usar os 10 dígitos na primeira casa, tá? Ah, tá. Então, A única coisa, né, Marcos? Se tivesse pedindo para formar um número com 7 dígitos, daí sim, daí Isso, se seria fosse... o primeiro com 9, né? Sim, isso. Se fosse para me informar um número de 7 algarismos, é diferente. Tá? sim, foi esse raciocínio que eu tive, Anderson. Tá? Mas entendi. Mas realmente, se fosse pedido para você fazer um número de 7 algarismos, né? Aí sim, o primeiro não pode começar com 0, né? Aí tá correto o teu raciocínio. Mas como é números telefônicos, né? Números telefônicos podem iniciar com 0. Tá joia, obrigada, viu? Então, podem ser formados 10 milhões de números telefônicos diferentes. A prova, Marcos, vai ser a lista 6? Não, a prova é o conteúdo todo, né? Eu tô brincando, né? Como se fosse só 6, né? Mas eu acredito que a professora ela vai ser bem coerente, ela não vai dar nada assim fora daquilo que ela exigiu de vocês, né? Que nem um exercício ela já disse que na aula dela que iria cair, que é aquela demonstração que ela deixou como exercício durante a aula, que eu esqueci qual foi a tutoria que a gente fez ele.
aquele de indução. da indução, né? Isso. Esse exercício eu tenho quase certeza que vai cair, porque ela enfatizou na aula dela várias vezes esse exercício, né? Foi na tutoria de 1º de abril. Foi na tutoria de 1º de abril, então não é uma mentira, tá? Vai cair na É. prova. Então aquele exercício, vocês têm que estar com ele na ponta da É, lapiseira. tô treinando ele aqui. E a melhor forma de treinar é tentar resolver sozinho, depois conferir lá na aula. Não fica só copiando da aula não, porque aí decora. O importante é entender o exercício, porque no momento que você entende o exercício, né, você não precisa decorar ele. Ele fica natural, você vai resolver ele naturalmente e não corre risco de esquecer. Porque às vezes quando você decora, você fica nervoso na hora da prova e tu esquece. Mas quando você entende o exercício, tu pode ficar nervoso, aí na hora que tu se concentrar de novo, tu vai conseguir fazer o exercício. Eu travei num passo dele ali, mas amanhã eu vou tentar refazer novamente. Sim, o bom da EAD é isso, né? Ter as videoaulas disponíveis para para rever. Mas e aí, vocês estão confiantes? Se for uma prova baseada na lista de exercícios assim, semelhante à lista, vocês estão confiantes que conseguem fazer? Olha, para mim, se tirar a indução, dá para dá para tirar aí uns 10 aí. Eita. Agora com a indução. Não, mas Obrigado, Nivaldo. a, pro- Oi? a professora ela é bem consciente. Ela, tipo assim, ela não vai colocar. Ela sabe que se vocês têm dois tempos de 45 minutos, ou seja, 1 hora e meia, né? 1 hora e meia, 1 hora e 40. É 45 ou 50 minutos a aula? Vai ser 2 horas de prova. 2 horas. É 2 horas exatas? Mas 2 horas exatas é muito pouco tempo, né? Pra tu ficar com um exercício só de demonstração, né? Então ela não, acredito eu que ela não vai, né, só colocar demonstrações na prova. Vai ter exercícios numéricos, né? Porque senão vocês não vão ter tempo para fazer. Vocês não têm ainda uma bagagem matemática para fazer uma prova só de demonstração, né? Então, tem que saber resolver os exercícios numéricos, mesmo aqueles lá da parte de coeficiente tem que saber resolver, né? E focar nesse exercício aí de indução que eu resolvi na tutoria para vocês. Eu aconselho o pessoal da indução deixar por último, é mais trabalhoso. Aí depende, né? Porque vai que a pessoa ela tá ali já no gás e ela consegue resolver de primeira, isso é muito relativo. Mas claro, sempre priorizar fazer aqueles que você sabe fazer e tem certeza que sabe fazer. Então, se tiver lá 10 exercícios, tu consegue fazer 5 logo de cada, assim, que é exercício que tu treinou, que tu sabe fazer, vai nesses. Depois tu vai naqueles que você acha mais difícil. Faz uma leitura da prova primeiro, vê quais exercícios você tem condições de fazer de forma correta, com confiança, faz esses primeiro, depois você vai e faz aqueles que você tem um pouco mais de dificuldade.
Fechou então por hoje, né, Marcos? Por hoje a questão de lista de exercícios foi tudo resolvido, né? Tem nas outras tutorias os vídeos, né? Se tiverem alguma dúvida que queiram tirar agora também, a gente tenta esclarecer aí. Notação de conjunto, foi na última aula dela que ela usou notação de conjunto. Eu não assisti ela até o final não, deixa eu ver aqui que agora tu me pegou. Que foi, amor? Ela deu um exemplo semelhante a esse aí? Tu sabe dizer em qual parte da aula ela fala sobre isso, Marina? Que eu já tô com o vídeo aberto aqui, que eu já... Ah, tá. É aquele do sim, não e não sei que tu tá falando? Fala a página do livro então, que eu já abro ele aqui. Página 73. Na página 73. É que, tipo assim, é só uma maneira que é usado, tá? Para organizar os elementos, né? Que você está trabalhando. Você pode fazer dessa forma se tu se sentir confortável, né? Mas não necessariamente é obrigado a fazer dessa forma que está feito no livro aí, de organizar os elementos num conjunto e tal. Mas é a forma de organizar para você saber quais, né, possibilidades um elemento pode assumir, né? Então lá no, por exemplo, nessa questão que a gente fez aí de 12 questões, né? Sendo sim ou não, né? Eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto das questões, né? Q1, Q2 até Q12. E tem o conjunto das respostas, que é sim, né? E não. Então, cada QI aqui, ó, ele vai ter duas possibilidades, né?
sim ou não. Então vai ficar, né, 2 elevado a 12. Tá? Mas aí é só questão de organização mesmo das informações do exercício. Não, mas aí eu não vejo problema em fazer os risquinhos não, tá? Tu diz que parece mais formal, né? Mas aí fica a critério, tipo, eu não me importaria, aí vai de mim, tá? Como professor, eu não me importaria de você fazer dessa forma que eu fiz aqui, tá? É, mas tu pode argumentar, né? Por exemplo, no exercício do verdadeiro e falso, aí o exercício 6, né? Eu coloquei o quê? Que para cada teste temos duas possibilidades. Então, para 20 testes, nós temos 2 elevado a 20 possibilidades totais, né? Então, não necessariamente precisa escrever em forma de conjunto nem fazer o risquinho. Você pode fazer a argumentação, né? Escrever aquilo que tu está pensando. Então, tá bom. Tem mais alguém aqui? Adriane, Anderson e Nivaldo, querem pontuar mais alguma coisa? Para mim, fechou também, tudo certo. Fechou? Para mim também, essa lista aí foi muito boa. Foi melzinho da chupeta, né? Ah, ô, pãozinho com queijo. Para mim também, professor, eu vou refazer a lista 4 ali, a 3, a 4 que mais me pegou, e daí qualquer coisa eu assisto as suas tutorias. Tá. Lembrando Mas que obrigada. os dois últimos exercícios da lista 4 eu fiz aqui nessa tutoria e o restante está lá tá no. E realmente acho que teve um exercício aqui, resolve a equação, cadê? O exercício B da 2 da lista 4, né, que a gente chegou num, numa, num, num, numa indeterminação, né, que não tinha solução viável para a equação, né, eu comentei com ela e, tipo assim, a gente concluiu que isso aí, como é um exercício do livro, pode ser um erro de digitação de quem fez o livro, de quem editou o livro, né, porque no enunciado ele pede para determinar o valor, então ele assume que tem um valor para x, né, ele não pediu para verificar, né, se tem ou não um valor para x. Então, lá no exercício 2, item B da lista 4, tá? Aquele exercício realmente não tem solução à equação, tá? Só pontuar isso. Beleza. Tá? Ah, Marco, eu quero te agradecer por ter me alertado ali sobre o exercício da lista 5 ali. Ah, Obrigado. tá, eu fui olhar lá quem tinha enviado, aí tu mandou, Isso. eu falei, vou dar uma olhada, né? Aí, Aham, e a aham. professora aceitou? Isso, eu mandei um e-mail para ela, depois eu mandei a listagem por e-mail para ela. Mas ela considerou? Considerou, considerou. Ah, então Ela me menos mal. respondeu. Então, então Muito menos mal. obrigado aí por ter me Nada. alertado aí. Senão eu já tinha tirado. Putz. É, Ia ter caído a nota aí. é, Ô, Marcos, ô, Oi. professor,
Falando nisso, obrigada por ter ajudado a gente com a lista 5, né? Porque senão não tinha conseguido entregar aquela atividade. Ah, mas a gente tá aí para isso. O importante é vocês tentarem fazer também, né? Tipo, não deixar só para copiar da tutoria, tá? Sim, Mas sim. se esforçar ao máximo para tentar fazer também. Porque não adianta também eu vejo da seguinte forma, tá? Ela tá dando 2 pontos, né, das atividades online, né? Mas o que vai fazer você ser aprovado ou não é a prova, né? Então, se tu só copia e não entende, aí tem um problema, né? Porque na prova tu não vai conseguir desenvolver na prova. Então, o importante é entender, né, os exercícios. Ah, não consegui fazer? Beleza, então vamos fazer junto e tentar entender. Porque se você deixar. Porque eu sei, eu sou professor há mais de 10 anos. Já lecionei por 6 anos no ensino superior. Sempre tem aqueles caras que só copiam, né? Seja o exercício que o professor usou no quadro, seja o exercício que o colega fez, e não busca entender o exercício. Aí chega na hora da prova, o que acontece? Não consegue tirar um 3 na prova, porque não entendeu o exercício. Então, o importante é, se vai copiar, copia, mas busca entender o exercício. Para, na hora que for vamos ver mesmo, conseguir fazer. Então é isso, pessoal. Dedico a vocês um bom resto de semana aí. Sei que vocês têm várias provas aí para fazer esse final de semana, então vocês possam ter tranquilidade, calma, paciência, fazer as provas com atenção, que vai dar tudo certo, tá? Os alunos que, acredito muito que os alunos que vêm participando da tutoria e das aulas vão conseguir aí ter um bom desempenho durante a prova aí, tá? A professora veio conversar comigo hoje e provavelmente se tiver alunos com dúvidas ainda no sábado, eu que vou assumir o lugar dela, porque ela teve um problema acho que isso, de estrutura lá na casa dela, ela está sem computador, né? Então ela não teria como, né, estar presente no sábado. Então ela pediu que eu fizesse esse papel de estar presente ali no horário da aula. Então quem tiver dúvidas aí ainda até sábado, tá? Então no sábado, no horário da aula, quem vai estar ali tirando as dúvidas, né, serei eu. Tá? Então se ainda surgir alguma dúvida até lá o caminho, entra ali no sábado que a gente troca uma ideia. Beleza. Boa noite, Marcos. Boa Boa noite, noite, pessoal. Marcos. Bom Obrigado. descanso aí, Tudo bons aí. estudos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.